e vamos abrir a Bíblia Sagrada na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler desta feita a partir do versículo de número 8. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Estamos aí nessa temática, né? O equilíbrio entre a graça divina e o esforço do crente na conservação da salvação. Estamos falando aí do crescimento na vida cristã. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E hoje nós chegamos ao final deste segundo parágrafo, né? Na epístola do apóstolo Pedro. Falamos já no primeiro parágrafo, que é o prefácio, a saudação do apóstolo, né? Também falamos no segundo parágrafo, na primeira parte, onde fala sobre as promessas que o Senhor nos concede, né? Grandíssimas e preciosas promessas que são alcançadas àqueles que recebem a graça de Deus na sua vida. E na terça-feira passada nós concluímos o capítulo 5, 6 e 7, aonde Paulo, ou seja, Pedro, ele fala sobre a fé que salva, né? A fé que nos introduz no corpo de Cristo, a fé que nos introduz no reino de Deus, essa fé que vai fazer diferença na eternidade. Faz hoje e fará na eternidade, uma fé que nos introduzirá no reino de Deus, na nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vimos na terça-feira passada, encerramos aqui, quando Pedro fala que não basta somente ter fé para se salvar, ou ter fé para a salvação, mas é necessário acrescentar à fé o que? Virtude, né? Virtude, que é moral cristã, caráter cristão, também ciência, conhecimento, temperança, que é domínio próprio, né? A paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade, que é o amor ágape, amor em ação. Então, não basta ter fé, tem que acrescentar isso aqui na sua fé. Isso aqui não será acrescentado por outra pessoa, a não ser se você buscar em Deus isso. Deus nos dá, Deus fornece, Deus dá a possibilidade, através da sua graça, para acrescentar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, e é isso que nós vamos ver na terça-feira de hoje. Que o Espírito Santo ministre na tua vida, no teu coração, né? Ministre na nossa vida a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 8, então diz assim: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, há no contexto das Escrituras Sagradas alguns princípios, né? Alguns princípios que há na Bíblia Sagrada, que praticamente, ou muitas vezes na nossa vida cotidiana, nós não levamos em consideração, ou se levamos em consideração, eles não são percebidos, apesar deles estarem presentes na vida do crente e também presente na vida de uma igreja local. Há muita coisa que acontece que às vezes passa despercebido. Princípios que estão na Bíblia Sagrada e que nós precisamos ter atenção. E quando eu me refiro à igreja local, e quando eu falo de princípios de uma igreja local, eu não estou me referindo a outra igreja. Eu estou falando a nós aqui, né? Nesse caso da De Vargem Grande, né? E já que está o setor aqui, nesse caso o setor, né? Estou falando de nós, né? De nós. Meu sogro dizia, quem tem horta não deve couve, né?
Então, falando para nós aqui, tratando de nós aqui, né? E apenas para exemplificar aquilo que a gente está dizendo, né? Esse raciocínio, por exemplo, palavras de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 32, Jesus diz assim: ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Esse é um princípio da palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, está na tua Bíblia aí também. Tua Bíblia tem o livro de Lucas? Tem? Tem o capítulo 6 e o versículo 32 também? Então está na tua Bíblia também, não está só na minha, né? Então é um princípio bíblico falado por Jesus que orienta o crente, para que o crente cuide mais da sua vida do que da vida do outro. Esse é um princípio prático que Jesus nos ensina, Lucival, para mim cuidar mais da minha vida e deixar a tua vida contigo. E com amém ou sem amém, é desse jeito aí. Mas, na verdade, né, o que torna mais fácil e mais corriqueiro? É muitas vezes a gente querer arrumar a vida do outro. Não é verdade? Alguns querem arrumar a vida do outro, quando a vida dele está numa verdadeira bagunça. Verdadeiramente, quem tem a vida correta, por assim dizer, dentro da palavra, ele não está preocupado com a vida do outro. E geralmente quem tem a vida bagunçada é aquele crente que quer cuidar justamente da vida do outro e não olha para a vida dele. Isso é contexto de igreja. Senão Jesus não teria deixado esse princípio aqui para nossa orientação. Né? Dói às vezes, né? Dói às vezes, né? Mas é a verdade. E uma igreja, para ser abençoada, para ser avivada, para que as coisas de Deus aconteçam no contexto de um culto, de uma reunião, bênção na família, nós temos que entrar pelo caminho da palavra prática. Não só da boca para fora, mas na prática. Você tem a obrigatoriedade, ou nós, né, temos que a obrigatoriedade de ouvir a palavra e sair daqui para colocar ela em prática. Se a palavra fala de perdão, eu já tenho que analisar se tem alguém atravessadinho comigo, e eu de encontro dele pedir para Deus me dar uma oportunidade, porque eu quero pedir perdão, porque foi pregado como perdão, e se eu não tiver perdão aqui, eu não vou ter perdão no céu, então eu quero perdoar, e eu vou ao encontro e vou perdoar, e vou liberar perdão, e vou receber perdão, e vou caminhando para o céu. Vida prática, aleluia. Na terça-feira você não vai ouvir outra coisa a não ser vida prática, para você chegar dentro do céu, porque quem não pratica a palavra não vai conseguir chegar para dentro do céu. Quem não pratica a palavra, Jesus disse, quem ouve e não pratica é um homem insensato. Tiago fala daqueles que ouvem e se esquecem, não praticam, mas o valor da palavra está na prática. Mateus capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, disse Jesus, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Capítulo 12, versículo 33 de Mateus, Jesus vai dizer assim ainda: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Se a gente diz assim, esse fruto é muito bom, é porque a árvore é boa. Não dá para dizer, esse fruto é bom, mas essa árvore não presta, não. Ou dizer, essa árvore é boa e essa árvore só produz, tão boa que ela é, só produz fruto ruim. Não. Se a árvore é boa, ela vai produzir fruto bom. Se a árvore é ruim, ela vai produzir fruto ruim. E Jesus deixa bem claro. É a piada do nariz, está na cara. Os conhecereis.
Escute aqui, ó, bem ao pé do teu ouvido. É muito interessante quando a gente vai procurar o significado da palavra abrolho e espinho. Se você pode fazer uma pesquisa e você vai descobrir no significado da palavra abrolho e espinho, que são sinônimo de contrariedade. Abrolho e espinho é sinônimo de obstáculo, de dificuldade, de embaraço, de tormento. Então, de acordo com esse princípio que Jesus falou, crente jamais pode ser espinheiro ou abrolho. Será que tem? Crente espinho, crente abrolho? Se não tivesse, não estava na palavra. Se está na palavra é porque iria existir. Então, crente não pode ser um sinal ou um crente de contrariedade. Já viu aquele que não concorda com nada? Vamos evangelizar para o sul, tinha que ser para o norte. Vamos subir o morro, tinha que descer o morro. Crente contrariedade. Vamos cantar o 14, não, tinha que ser o 15. Vamos cantar o 15, aí tinha que ser o 14. É assim. Quer colocar pitaco em tudo. Quem devia estar no departamento era fulano. Sempre na contramão. Crente abrolho. Já viu aquele crente que é obstáculo na casa do Senhor? Aquele crente que sempre está na dificuldade. Nunca canta vitória. Nunca tem bênção. Além de ser uma dificuldade em pessoa, é uma dificuldade para a congregação. Os obreiros antigos falavam de crente carrinho de limão, né? Que tem que estar sempre carregando ele, né? Crente que se torna embaraço na congregação. Crente que se torna tormento na congregação. Credo, pastor. São 59 anos dentro da igreja e quase 28 de ministério. Não vem dizer para mim que não tem, porque eu já lidei com essa gente. E se a palavra está falando, é para melhorar. É para mudar. É deixar de ser contrariedade. É deixar de ser um obstáculo na congregação. É deixar de ser um tormento para a congregação. Que infelizmente tem crente, em vez de ser bênção, ele é um tormento na congregação. Família que é para ser bênção é um tormento na congregação. Não, crente não pode ser assim. Crente, ele tem que ser árvore boa que dá fruto bom. Crente tem que ser árvore boa que dá fruto bom. Não dá para ser enxertado na oliveira e ter fruto ruim. Quem está enxertado na oliveira verdadeira, esse automaticamente vai dar fruto bom. Dá para dizer amém? Aleluia. E com amém, ou sem amém, é desse jeito. Aí nós chegamos na proposta do apóstolo Pedro, nas palavras que nós lemos aqui, que é justamente o que a proposta de Pedro é chamar a nossa atenção, a atenção dos crentes, que o crente pode sim, não só deve, mas pode ser árvore boa que produza frutos bons. Essa é a notícia que eu tenho para você nessa noite, para você que me ouve, que vai me ouvir. Você pode sim ser um crente bom, árvore boa com fruto bom. Se aceitou Jesus, já teve a vida transformada, você agora é árvore boa. Árvore boa. Deixou as coisas do passado, as coisas velhas ficaram para trás. O meu viver é um viver novo. Paulo vai orientar, né? Quem não trabalha, trabalha agora, né? Para não ser pesado para os demais, né? Quem mentia, não mente. Quem roubava, não rouba mais. E assim por diante. Uma vida nova, transformada, regenerada. Então o que Pedro está dizendo aqui, crente, tu pode ser sim uma árvore boa.
e pode dar fruto bom. Vamos ser árvore boa? Vamos dar fruto bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os crentes, né? Ou os frutos, melhor dizendo, que os crentes precisam produzir, e que atestam esse crescimento espiritual, essa transformação, nas palavras do apóstolo Pedro, no seu ensino, são a que nós já estudamos, que são descritas nos versículos 5 e 7, que não basta ter fé, como já falamos, mas é necessário acrescentar a fé que te introduziu no reino, a fé que introduziu na família de Deus, a fé que te ligou na oliveira verdadeira, a fé que está te levando para o céu. Tem que ter o quê? Virtude, caráter moral, testemunho cristão, conhecimento, ciência da palavra, conhecimento da palavra. Tem que ter temperança, que é o domínio próprio. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, nada. Agora morreu a vida velha, o brabinho fica calmo agora. O tímido agora tem vigor na vida, tem ousadia, porque o Espírito Santo é que domina a vida dele. Agora eu não ando com meu nariz empinado. Agora eu ando humilhado debaixo da potente mão de Deus, para que Ele me exalte quando Ele quiser. É diferente agora aqui no reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que ter paciência. É fruto que Pedro coloca, ser paciente, ter piedade, amor pelas coisas da religião, amor pela sua congregação. Amor que me faz ser devotado pela minha igreja local, por culto, pela liderança, pela contribuição, pelas campanhas, pelas atividades. É piedade, piedade. E muitos estão se apegando à pandemia para fazer valer a sua falta de piedade. Nunca teve amor, agora então amor por culto, amor por igreja, agora mesmo. Graças a Deus que veio a pandemia, dizem. Misericórdia, né? Não é bem assim, né, pastor? Tem que acrescentar amor fraternal, amor pelo meu irmão. Amor pelo meu irmão. Tem que acrescentar caridade, o amor ágape, amor perfeito, amor em ação. Amém? Agora, por outro lado, na perspectiva do ensino do apóstolo Pedro, esse tipo de crente que não produz esse fruto é um crente que não cresce. É um crente que não cresce. Ele não se desenvolve. Ele não se desenvolve. E esse tipo de crente, ele é perceptível entre os demais crentes. 3 coisas não dá para esconder. 3 coisas. Como diz o Marco Feliciano, né? Pergunta para mim quais. Nosso abraço, né? Ao Marco Feliciano, pregador aí no Brasil, né? Quais? Primeiro, feiura ou boniteza. Não dá para esconder, né? Aleluia. O que deixa a gente lindo é Jesus na vida, né? Aleluia. Mas no espelho, querido, não dá, né? Ou é ou não é, né? Aí o pessoal se maquiando, se produzindo, né? Não dá, né? Outra coisa que não dá para esconder: riqueza ou pobreza. Ou é ou não é, né? Ou tem ou não tem. Não tem meio termo, né? E a terceira coisa que não dá para esconder é espiritualidade. Não dá para esconder. Ou é espiritual ou não é espiritual. Não tem meio termo. Não tem. Pode camuflar durante um tempo, mas daqui a pouco a máscara cai. Daqui a pouco aparece, o fruto vai aparecer. Vai aparecer. Às vezes dá glória a Deus, né? Balança para cá, balança para lá, mãozinha para alto, até lagriminha, tudo, mas de repente, querido, perde a paciência. Não deixa o espírito dominar. Eu já vi gente querer bater em outro dentro de culto. Estava ali na igreja, mas daqui a pouco aparece espiritualidade. Se é ou não é. Se é ou não é. Então não dá para esconder. Não dá para esconder. E Pedro, ele vai falar
que esse tipo de crente ele é perceptível através dos frutos. Como a gente também percebe aquele crente que é espiritual. E quando eu falo de crente espiritual, eu não falo de crente que sai no corredor fazendo aviãozinho, né? Não. Crente que dá pulinho de metro, né? Crente que levanta a mão e pula. Não é isso, não é sinal de espiritualidade. Isso acontece, é uma resposta que muitas vezes o crente tem, a manifestação e a recepção da ação do Espírito Santo na vida dele. Ali no Carianos, uma igreja que eu cuidei quase 5 anos, tem a irmã Emília. Uma dificuldade de vir para o culto, anda bem passadinha. Mas quando a mensagem pegava mesmo, ou o hino pegava e ela sentia, ela se levantava, começava a bater palma e andar no corredor, e ninguém segurava ela, 80 e poucos anos, né? Cheia de Deus, cheia de glória, aquilo incendiava a congregação. Mas isso em si não é sinal de espiritualidade. Espiritualidade é ver nos frutos. Espiritualidade é no dia a dia, é na caminhada, é na perseverança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele apresenta algumas características desses crentes infrutuosos. Ele diz que primeiro, eles são ociosos, são inativos, eles não trabalham para Cristo. Não trabalham para Cristo. Não vou me atrever que trabalham para o diabo, né? Mas para Cristo também não trabalham. Agora tem uns que não trabalham para Cristo e trabalham para o diabo. Credo, pastor, é isso aí mesmo. Não tem outro caminho. Tem gente que infelizmente dentro da igreja, conhecendo a palavra, participando de culto e até participando de Santa Ceia, que vira e mexe, ele está influenciado por Satanás dentro da congregação para bagunçar, para atordoar, para incomodar. Ocioso. Diz o ditado que mente vazia, desocupada é o quê? Oficina de Satanás. Oficina de Satanás. E tem um hino na harpa cristã, acho que é 193, né? Há trabalho pronto para ti, cristão. Então não tem por que ficar ocioso no reino. Tem trabalho, tem trabalho. Se você não trabalha, você dá trabalho. Então é bom trabalhar, né? É bom trabalhar, botar a mão na massa, ficar agarrado aí no reino, trabalhando, fazendo as coisas para Jesus. Esses crentes, né, infrutuosos, eles são ociosos. As coisas não crescem, não desenvolvem na vida dele. Não desenvolve. Pedro vai também dizer que eles são estéreis. Ou seja, o pouquíssimo conhecimento que eles possuem de Cristo faz com que eles não tenham uma vida frutífera. Conhecimento, quando ele fala que não basta ter fé, tem que ter ciência. Ciência é conhecimento, conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento da palavra. Mas são crentes raso no conhecimento da palavra. São crentes que não têm fruto, eles são estéreis. São estéreis. Não tem frutificação neles. Não tem frutificação. E ele diz também que esse tipo de crente, eles são cegos espirituais. Ou seja, falta nesses crentes uma percepção cristã, uma percepção espiritual para que eles possam crescer. Eles não percebem que eles podem crescer. Podem crescer. E o pior, diz que o pior cego é aquele que não vê, né? Não é aquele que é cego, né? O que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Era a igreja de Laodiceia, né? Era a igreja de Laodiceia. Achava que via tudo e era cega. Miserável, pobre, nu, desgraçada. Não via a sua miséria. Infelizmente tem crente assim. Está vivendo uma vida espiritual toda conturbada, toda fora do contexto da palavra, e ele não consegue enxergar. Vem aqui, prega, vem outro, prega, vem um, canta, vem de fora, prega, e ele nunca se conserta, nunca vê que é para ele.
Essa palavra de hoje é para o João Paulo. Nunca é para ele. Ainda bem que o Jamil veio hoje, porque a palavra hoje é para ele. É assim, a palavra não é para ninguém. Esse tocazinho, esse tocadorzinho, essa palavra é para esse tocadorzinho aí. Ele não usa o escudo da fé. Ele usa o escudo para se defender da palavra, né? A palavra é para todo mundo, menos para ele. É para a família de fulano e ciclano, mesmo para a família dele. São crentes que são cegos espirituais, não enxergam a sua necessidade espiritual. Não tem um crente excelente, querido, crente perfeito. Crente perfeito está no céu, esperando o arrebatamento da igreja. A redenção da igreja. Nós somos imperfeitos em processo de preparação. Mas nesse processo nós temos que enxergar que nós precisamos melhorar. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Minha vida em Cristo é real. Minha vida em Cristo é real. Minha vida em Cristo é real. Sempre melhorando no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uracachara massurianda. Aleluia. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Ele já coloca no começo da sua doutrina, da sua exortação, fé igualmente para todos. Fé igualmente para todos. Não tem fé diferente. É fé igual para todos. São crentes que não enxergam as suas necessidades espirituais. São crentes que não aceitam conselho. São crentes que não pedem conselho. Vão agindo por conta própria. Às vezes tem um pastor do lado dele, tem uma liderança do lado dele, ele viaja quilômetros lá para a tenda do profeta. Aí o profeta não conhece a vida, né? O fruto na congregação local, só profetiza a bênção. E ele vem de lá com a cabeça cheia, que a igreja está errada, os irmãos estão errados, o pastor está errado, só o profeta lá que estava certo, a profetisa que estava certo, e ele vem com aquela profetada para cá, e acha que é o tal. Acha que é o tal. Não conhece a sua necessidade espiritual. Esses são crentes de Laodiceia. Jesus disse: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus acrescenta: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e nu. E o conselho de Jesus ainda está valendo hoje. Está valendo para mim, para você, para qualquer crente que entre nesse caminho. Jesus ainda está dizendo: aconselho-te que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E o colírio está aqui, ó. O colírio da palavra. Aleluia, o colírio da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. São cegos espirituais. Outra característica desse tipo de crente é que esses crentes sofrem de amnésia espiritual. Sofrem de amnésia espiritual. Ou seja, eles não conseguem perceber o grande, o imenso valor do perdão dos pecados proporcionado por Jesus Cristo a ele lá na cruz do Calvário. Eu nasci num lar cristão. Já falei aqui e repito, costumo dizer que eu nasci num berço de ouro. Meu pai e minha mãe já tinham a maior riqueza na face da terra que um pai pode proporcionar e dar para um filho: fé, crença em Deus, caminho da salvação. É aquilo que a Eunice e a Lloyd deram para Timóteo, né? Fé, firmeza espiritual, vida cristã.
E isso eu recebi dos meus pais. Mas eu sempre agradeci a Deus pela minha salvação. E sempre, Senhor, eu não sei o que eu seria se eu não tivesse nascido num lar cristão. E é assim que todo filho de crente tem que pensar. O que eu seria se eu não nascesse nesse lar cristão? Aonde eu iria nascer? Quem seria eu? Estaria vivo ainda? E eu tenho que agradecer, não esquecer desse benefício que Deus fez pela nossa vida. Aleluia. Em contrapartida, ou numa outra análise, existe aqueles que vieram de uma vida miserável, à margem da sociedade, uma vida subjugada, dominada por Satanás, uma vida na lama, sem perspectiva, sem orientação nenhuma, fazia o que dava na telha, se quebrava todo, levantava, caía, não tinha perspectiva nenhuma, nem de casamento, nem de esposa, nem de esposo, nem de filho, de nada, nem profissional, nada. De repente se encontra com o Evangelho, aleluia, se encontra com Jesus. Parece aquele encontrão de esquina, né? Pecador com Deus, dá aquele bate assim, parece que cai, acabou tudo, mas daqui a pouco levanta, restaurado, restaurada. Hoje já está casado, já recebeu uma Rebeca, já está casada, já recebeu um Isaac, já tem filho, família constituída, e na caminhada sofre de amnésia espiritual. Esquece de todo o benefício que Deus fez para com ele, para com a sua família. Muitos já não estão mais no nosso meio. A amnésia espiritual os lançou de volta lá no mundo. Estão novamente subjugados pelo pecado, dominados por Satanás. Muitas vezes querendo voltar e não conseguem, porque sofreram de amnésia espiritual. Esqueceram do sacrifício do Calvário de Cristo por ele. É por isso que a Santa Ceia, na perspectiva de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 31, Paulo vai dizer que é um memorial. É para eu lembrar que ele morreu lá atrás. Lá atrás ele morreu, mas lá na frente ele tem um céu para mim. E eu tenho que chegar lá naquele céu. Aleluia. Eu tenho que me examinar e ver como é que eu estou em relação a esse passado, do sacrifício dele, que seria eu, mas ele tomou o meu lugar e preparou um céu de glória, um lugar para mim morar, um lugar eterno de prazer, de alegria, de satisfação, de salvação eterna. Examine-se o homem a si mesmo, e assim participa desse memorial, comemora esse memorial, lembra desse memorial. Escrevendo aos Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer para nós termos a nossa mente renovada, né? Transformar a nossa mente, a transformação da nossa mente, uma renovação da mente, naquilo que é da palavra, naquilo que é de Deus, nos conformando e aceitando a palavra na nossa vida, não esquecendo do que éramos, do que podíamos ser e o que somos e o que seremos no futuro. Aleluia. Corpo glorificado eternamente com Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas muitos acabam se esquecendo. Amnésia espiritual. E não tenha ninguém, né, com amnésia espiritual. Mas se tem, está no tratamento aqui, né? Tratamento de choque ainda, né? Tratamento de choque, para acordar mesmo, para acordar. Jesus está voltando. Eu preciso entrar no céu. Você precisa entrar no céu. A tua família precisa entrar no céu. E é aqui que a gente vai aprender a chegar no céu. Contrapartida, a gente olhando para o texto e para a exortação do apóstolo Pedro, o crente, ele tem um outro caminho a percorrer. Ele não precisa
correr ou percorrer esse caminho da ociosidade, da esterilidade, da cegueira espiritual e também da amnésia espiritual. Não precisa. O crente tem outro caminho a percorrer para ser abençoado, para sair da ociosidade, ou para nunca entrar na ociosidade, para sair da esterilidade, ou nunca ser estéril, para sair da cegueira, ou nunca se deixar cegar espiritualmente, ou para sair da amnésia, ou nunca ter amnésia espiritual. Qual é o caminho? Versículo 10 e 11, se você está com a Bíblia aberta, diz assim: portanto, irmãos, como eu perguntei da outra vez, né? Tem irmãos aqui? Amém? Você é irmão? Se você é irmão, a palavra é para ti. Se você é irmão, a palavra é para nós, né? Amém? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o crente tem? Uma perseverança segura. Portanto, irmãos, procurais fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Pedro está falando de um caminho. Onde é que você tropeça? Você tropeça andando de avião? Não. Você tropeça pulando no ar? Não. Você tropeça dentro do carro dirigindo? Não. Você vai tropeçar andando, né? Andando num caminho, né? E nós estamos caminhando para o céu. Você está caminhando para o céu? Aleluia. Então no caminho tem possibilidade de tropeçar. E tem tropeço, irmão, tem trupicada, como diz o Mané, né? Que leva lá no chão, né? Tem trupicada que vai lá no chão, se arrebenta. Hoje mora ali na Carvoeira a minha prima Ana, casada com Carlos Rufino. Mandei o link, não sei se estão assistindo, um alô para vocês, né? E vem fazer uma visita para nós aqui na Vargem Grande. Aleluia. E quando nós era menino, de 8, 10 anos aí, a gente vinha muito aqui, final de semana, na casa da tia Ni, que a gente chamava, né, tia Ni, tio Neomédio. E era um terreno de chão assim, duro, né? Duro, e arião. E tinha umas árvores que tinha as raízes assim para fora. Já viu aquelas árvores que tem raiz para fora, né? Ali na Mauro Ramos tinha umas, né? Acho que eles arrancaram tudo ali, né? E a gente pegava ônibus para voltar para o Estreito. E num daqueles dias que a gente estava lá, o ônibus vai passar, e saiu correndo, porque não era igual hoje, tem ônibus toda hora, né? Agora na pandemia não é assim, mas fora da pandemia o ônibus tem toda hora, né? Rodando por aí. Mas naquele dia não, era aquele horário, se perdesse, principalmente domingo, era 2, 3 horas depois que ia ter ônibus de novo. E eu saí correndo de dentro da casa e trupiquei numa árvore daquela, numa raiz daquela. Eu só fui acordar deitado numa cama da casa lá, com o meu corpo todo lavado de azeite, porque eu trupiquei e escorreguei naquele arião. Rosto, barriga, peito, mão, joelho. Não é fácil, né? Dá até para ter dó de mim, né? Quando eu me acordei, querido, aquilo me doendo o corpo todo, foi uma agonia, não dá nem para imaginar. Por causa de eu tropecei. Em vez de andar normal, tranquilo, né? Eu tropecei. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, né? Correi com paciência. Porque correr sem paciência é capaz de pegar uma árvore dessa aí, né? Satanás atravessar um galho na frente aí e o crente, cair. E às vezes a cura é lenta, né? A cura é lenta.
Às vezes é uma disciplina que tem que ser exercida, né? É um afastamento da Santa Ceia que tem que ser exercido para a cura, para a consciência, para a limpeza, né? Às vezes é lá dentro, né? Lá dentro, é lá no sentimento, nas emoções que precisam ser curadas, porque não correu com paciência e tropeçou. Mas Pedro está falando aqui de uma perseverança segura, firme. Procurar e fazer, ele fala. Fazendo isto, ele também fala. Isso são termos e expressões que pressupõem o quê? Uma ação humana. Uma ação humana, né? Ele fala, portanto, irmãos, procurar e fazer cada vez mais. Então tem que ter um esforço da sua parte em fazer com que essas virtudes que são acrescidas à fé, elas aconteçam na sua vida. Está na sua mão não ser ocioso, está na sua mão não ser estéril, está na sua mão não se deixar ser cego espiritual, está na sua mão ter uma mente renovada na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, na frequência aos cultos, para não ter amnésia espiritual. Está em você. E ter essa perseverança segura. Ter essa perseverança segura. Outro caminho que o crente trilha é a promoção no reino eterno. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente que vive uma vida dentro dessa perspectiva que Pedro coloca aqui, que não apenas crê para a salvação, mas ele tem virtude na vida, ele tem conhecimento, ele tem temperança, ele tem paciência, ele tem piedade, ele tem amor fraternal, ama os irmãos, ele tem amor de Deus na vida dele. É um crente que vive na santidade, na santificação. É um crente que foge da aparência do mal, nem é pecado, ele foge da aparência do mal. Tem coisa na Bíblia, querido, que vem para a prática da vida do crente, e a Assembleia de Deus tem muito disso, que não é pecado, mas é inconveniente. É inconveniente. Moralmente é inconveniente. Na questão da moral é inconveniente. Na questão do pudor é inconveniente. Então não serve para nós, como cristão, usar. Não serve. Deixa que o mundo use. Deixa aquilo no mundo. Mas para nós não serve. Tem coisas que estão no mundo, mas não serve para crente. Não serve. Tem roupa que usam lá que não serve para crente. Tem jeito de ser que pode ser lá, mas para crente não serve. Tem cabelinho que pode ir lá, mas aqui não pode. Não é conveniente. Tem umas coisas aí que escangalha, né? Como diz o manezinho, né? Escangalha a personalidade do crente, a personalidade do cristão. Isso aí é crente? Isso é crente desse jeito? Não. O crente que ele vive a santidade, que procura viver conforme a palavra. Muitas vezes não está nem na palavra, não está explícito na palavra, mas o Espírito Santo comunica na vida dele, e ele não faz, ele não usa, outro faz, outro usa, mas para ele não, ele coloca na vida dele não. E ele vive assim, ele traz para a vida dele, e ele vai procurando o quê? Uma vida em santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida que dignifique o nome de Deus na face da terra. Uma vida que dignifique a sua própria denominação, a sua igreja local. A vida de santidade, além de promover esse bem-estar espiritual na terra, vai introduzir esse crente para dentro da Nova Jerusalém. Ele vai ter a porta não aberta do céu, a porta escancarada. Amplamente, uma entrada ampla, tranquila. E para nós caminhar para o final, há 3 situações dentro do contexto da exortação e da doutrina de Pedro que serão vividas na eternidade. 3 situações que serão vividas na eternidade. Primeira,
não alcançar o reino, não alcançar o céu. Muitos caminharão dentro da igreja, mas não vão alcançar a porta ampla do reino. Não vão. Isso aqui não é palavra para não crente. Pedro não estava evangelizando não crente. Pedro estava falando para irmãos. Portanto, irmãos, eu sou irmão, você é irmão de Pedro. Então isso é para nós. O crente que não entra pela doutrina do apóstolo Pedro aqui, ele não vai alcançar o reino. Ele vai ter uma perdição eterna, morte eterna. A segunda morte, que a Bíblia fala lá no Apocalipse, que é a banição total da presença do Senhor. Mas uma outra situação que será vivida na eternidade é alcançar o reino com muita dificuldade. Muita dificuldade. Alguns, pela sua negligência, por pouco não irão perder a sua salvação, perder a entrada no reino eterno. Olha o que a Bíblia fala. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra a Bíblia. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Diz assim: porque ninguém, capítulo 11 do capítulo 3. Capítulo 10, podemos ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz Paulo, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus Cristo, nós estamos edificando sobre Jesus Cristo, sobre o ensino de Jesus Cristo. Então vamos lá. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia do tribunal de Cristo, o dia em que as minhas e as tuas obras serão avalizadas, analisadas, avaliadas, passarão pelo fogo. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. O que permanece? Aquilo que é feito com ouro, prata e pedra preciosa. Se a obra de alguém se queimar, o que queima? O que queima é a madeira, é o feno, é a palha. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, não condenação. Está no tribunal de Cristo, já não vai mais para o inferno. Vai ter entrada no céu, mas não é uma entrada ampla. Sofrerá detrimento. Ele diz, mas o tal será o salvo, todavia como pelo fogo. Certo escritor disse que, certo estudioso da palavra, ele disse que esse texto, salvo pelo fogo, é como se alguém escapasse do incêndio da sua casa só com a roupa do corpo, com mais nada. Perder tudo, só ficar com a roupa do corpo. Tem uma expressão que a gente usa no português, né? Salvo por um triz. Por pouco que não bateu, ó. Né? Que a gente usa. Foi por um triz que não deu uma batida. Né? Foi por um triz que não deu um acidente. E muitos vai ser assim. Por um triz que não causa o acidente dele cair no inferno. A misericórdia, a bondade de Deus ainda vai alcançar essa gente. Mas eu quero ter uma entrada ampla. Você quer ter uma entrada ampla? Amém? Porque a terceira condição na eternidade é justamente essa: uma entrada ampla no reino de Deus.
no reino dos céus, na Nova Jerusalém. Os que forem constantes na santificação receberão mais boas-vindas e mais honrarias no tribunal de Cristo. A escolha é sua. A escolha é sua. A palavra está aqui. A palavra está dentro de nós, está aqui diante de nós, né? E a escolha é nossa. E para nós concluir, eu te convido a ficar de pé nesse momento. Todas essas coisas que nós estamos falando, essas coisas que nós já estudamos a partir do versículo 3 do primeiro capítulo até agora, são coisas que devem fazer parte de uma vida transformada. Tua vida já foi transformada? Amém? Se a sua vida foi transformada, isso necessita ser evidenciado na sua vida diária, no seu viver diário. Não somente aqui dentro da congregação, né? Mas lá fora, no trabalho, na parentela, dentro de casa, né? No ônibus, no avião, no carro, né? Sozinho, acompanhado. Isso tem que fazer parte da nossa vida, vida prática. Aleluia.